Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito assim: vós já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estais em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Agora vamos para o 7, 15, 7. Se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserem e vos será feito. A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós já estamos limpos, não pelo banho que nós tomamos todo dia, não é essa limpeza que Jesus está falando aqui. É uma limpeza não é exterior, mas uma limpeza interior, uma limpeza de coração, uma limpeza de alma, uma limpeza de espírito. É isso que Jesus está dizendo aqui. E se nós estivermos nessas condições, limpo desse jeito, tudo que nós pedimos, tudo, não tem exceção a nada, tudo que nós pedir, o nosso Deus vai fazer por nós. Isso aí nós cremos isso aí nós temos que crer nisso, nós temos que crer na palavra de Deus, que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não hão de passar. Mas nós temos que estar na videira, nós temos que estar ligado na palavra, a todo momento, a todo dia, a toda semana, a todo mês, a todo ano. Nós não podemos descuidar, desviar nem para a direita, nem para a esquerda da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Porque quando nós usamos a palavra de Deus, irmãos, nós estamos tendo um diálogo com Deus. Eu falei aqui pouco tempo aqui, foi na quarta-feira passada, quando nós damos glória a Deus, nós estamos dizendo assim, a mesma coisa que dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É a mesma coisa que nós dizer que o Senhor é o nosso provedor. Ele provê tudo na nossa vida, e que nada Ele vai deixar faltar na nossa vida. Então nós temos que estar na palavra de Deus. Na palavra de Deus, não dos homens, não na minha palavra. Porque eu às vezes prego aqui, mas quem fala é Deus. É Deus, é o Espírito Santo que fala no nosso coração. Não é o homem, não é nenhum homem, irmãos. Nenhum homem. Eu vou dizer, não é pastor, não é Buda, não é Maomé, não é Chico Xavier, não é Papa. Quem fala no nosso coração através da palavra é o Deus Espírito Santo, que está conosco nessa jornada aqui nessa terra. Muito bem. Mateus, Evangelho de São João 8, 31. Jesus ele foi assim muito objetivo. Ele foi muito objetivo com os judeus, quando ele diz assim: Jesus dizia, pois, ao judeu que criam nele, dizendo assim, se vós, é condições, irmão. A gente vê muita vez na Bíblia esse se, não vê? Isaías mesmo tem a igreja lembra aí,
Isaías 1, 19, 18 a 19. Se quiseres e me ouvires, ouvi a palavra de Deus, para comer do melhor da terra. Lá em Crônica também, 7,14 diz, se o meu povo, o meu povo que clama pelo meu nome, se humilhar, se converter do seu mau caminho, eu ouvirei dos céus e sararei a vossa terra. Então tem muito se. Então aqui é um deles. Aqui é um deles que Jesus está falando com o judeu. Mas esse se estava separando muito o judeu. Esse se, vamos dizer assim, estava colocando um muro entre o judeu e Jesus, porque o judeu não cria em Jesus. Eles não criam em Jesus. Então Jesus está falando com eles. Tem que permanecer em mim, tem que permanecer na videira. Vós estáis limpos, mas tem que permanecer. Aí ele continua assim. Ele continua dizendo aqui, se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente, não é mentira não, verdadeiramente serei meus discípulos. E Jesus, ele quer fazer de todos nós discípulos. Ele quer fazer de nós um discípulo intérprete, um discípulo que não tem medo, um discípulo corajoso, porque na época de hoje, irmão, tem que ter coragem para ser discípulo de Jesus. Já naquela época, na igreja primitiva, era assim, imagina no dia de hoje. Tem que ser corajoso. Amém? Está dando para entender? Tem que permanecer. E quando nós permanecemos, irmãos, Deus nos dá ousadia. Deus nos dá ousadia para isso. Para poder fazer a obra dele. Aí ele diz assim, o 32, e conhecereis a verdade, se tiver nele. Vai conhecer a verdade, porque ele é o quê? Ele é a verdade. Ele é a verdade. Somente ele é a verdade. O homem, irmão, misericórdia. Misericórdia mesmo. Misericórdia. Se você sair por aí, começar a conversar com essas pessoas ímpias aí, irmãos, a gente, suga a nossa fé. Suga a fé da igreja, irmão. Porque não tem nada que presta. Não tem nada que diga amém. Que podemos dizer amém. Assim seja. Então ele está falando, e conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade é Jesus. É o próprio Jesus. Ninguém liberta se não for através de Jesus. Mas eu tenho um caminho mais fácil. Todos os caminhos levam a Roma, mas nem todos os caminhos levam ao céu. Todos os caminhos levam a Roma, porque naquela época, Roma é que abriu estrada para o resto do planeta lá, do Oriente, para todos os lados de lá. Roma é que abriu a estrada. Então tem esse dizer que é muito antigo. Todos os caminhos levam a Roma, mas nem todos levam ao céu. Amém, irmãos? Nem todos levam ao céu. Então aqui Jesus, ele está sendo objetivo. Ele está sendo muito claro. Para os judeus daquela época e também para nós no dia de hoje, que nós temos que estar na palavra dele. E estar na palavra dele é o melhor lugar que qualquer ser humano pode estar, é na presença, é em obediência, é andar com Jesus, é deitar com Jesus, é levantar com Jesus, é tomar o café da manhã com Jesus, fazer tudo com Jesus. É o melhor lugar que qualquer ser humano na face da terra, ele pode ter. Aí ele continua dizendo assim, no 8,34, ele diz assim, respondeu Jesus,
Quem comete pecado é o que, irmão? Escravo do pecado. E o que é o salário? Irmãos, o diabo paga para a pessoa pecar. Ele paga. Ele paga. Se o salário do pecado é a morte, ele paga para a pessoa pecar e dá um salário para a pessoa pecar, para a pessoa perder a salvação, morrer sem salvação. Por isso que o salário do pecado é a morte, encontra em Romanos capítulo 6, versículo 23, já falei do versículo. Já passamos para outro versículo, João 8,36. 8,36, que diz assim: pois se o Filho do Homem, se de novo, irmão, se pois o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente serei livre. Verdadeiramente a pessoa fica livre. Mas tem que ser libertado, irmão. Tem que ser lavado e remido no sangue de Jesus. Senão a pessoa toma um banho, no dia do batismo e continua a mesma coisa o velho homem. Ele não liberta. Ele não liberta. Se ele mente, ele continua mentindo. Se ele trai, ele continua traindo. Se ele adultera, ele continua adulterando. Porque não foi liberto por Jesus. Ele achou que ele tinha sido liberto, mas não foi, irmão. Porque aqueles que, se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente serei livres. O 45 diz assim, 8,45 diz assim: mas porque vos digo a verdade, não me crede. Irmãos, por que Jesus dizia a verdade? O judeu não cria nele. Por que o judeu não cria? Porque o judeu queria ouvir mentira, irmãos. Mentira. É que acontece no dia de hoje, irmãos. Tem pessoa que não está pronto para ver a verdade. Não está preparado para ouvir verdade. Se você pega lá em João 6,60 também, nem Pedro estava 60 em diante lá, vai até 70, nem Pedro estava preparado para ouvir a verdade. Sabe por quê, irmãos? Não assusta não, tá? Eu vou te falar uma coisa aqui agora. Nós evangélicos, irmão, o crente ou cristão, como quer dizer, às vezes nós vamos acomodando, irmãos. Às vezes nós vamos acostumando. Às vezes nós vamos ficando velho de igreja e nós vamos acostumando com as coisas. Isso que o pregador está falando, isso aí eu já sei. Isso aí, que pregador enjoado, mano. Se eu subir lá, eu prego melhor do que esse pregador. Irmão, presta atenção. Eu vejo já vi muita gente falar assim. Falar assim, eu vou ser pastor para ficar rico. Nunca vai ser, irmãos. Nunca vai ser, porque pastor é chamado de Deus. Tem que ter chamado de Deus. Se não tiver chamado de Deus, não permanece. Você deve estar passando na sua mente aí, muitos que congregou com a gente há uns 25 anos atrás, 20 anos atrás, aonde está, irmão, nesta hora? Está longe do caminho do Senhor, está afastado de Deus, está nas trevas, porque pensou desse jeito. Porque para subir aqui não é fácil, irmão. A responsabilidade que nós temos. E às vezes nós acostumamos, às vezes nós queremos dizer assim, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Cefa. Todo é semeador, irmão, como nós somos, mas quem dá o crescimento é Jesus. Às vezes nós fazemos acepção de pregador, e não é assim, irmão. Se nós permanecer assim,
Nessa incredulidade nossa, nós nunca vamos receber nada de Deus. Podemos até achar que estamos recebendo, mas ficamos completamente enganados. Mateus, vou falar aqui já, é porque eu não passei aqui, não virei a folha. 8:5. Já tinha um centurião da época. O filho dele estava, sabe como é que é, irmão? Estava daquele jeito, atormentado, endemoniado. Vamos falar a palavra aqui mais. Aí ele foi atrás de Jesus, falou assim: Senhor, o meu servo estará atormentado. Jesus, irmão, Jesus é Jesus, irmão. Jesus é aquele que salva, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que é o rei que voltará. Ele é o rei dos reis, ele é o pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é o Emanuel, ele é Deus conosco, ele é tudo na nossa vida. Ele é tudo na nossa vida. Ele é o bem maior que nós temos. Aliás, não é bem maior não. Ele é o único bem que nós temos na nossa vida. O único bem, porque as outras coisas tudo vão ficar por aí. Então ele é o único bem que nós temos. Porque quando nós partir deste mundo, nós vamos estar com o Senhor na glória. Os bens daqui vão ficar. Dessa terra. Aí ele disse assim: não, Senhor, não vai não, eu não sou digno, não vai na minha casa não. Não, Senhor, manda uma só palavra e o meu servo será curado, o meu servo vai sarar. Irmãos, às vezes, nós tiramos experiência com o rei Ezequias. O rei Ezequias, irmãos. O rei Ezequias, não. Uzias, aliás. O rei Uzias. Ele começou a reinar. Com 16 anos de idade. Nós temos aqui, quer ver? Quer ver aqui, ó. 2 Crônica 26:3. Para nós acompanhar melhor aqui, porque senão eu posso errar aqui, né, irmãos? Diz assim, ó. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Que jovem, né, irmão? Já pensou, hoje não pode nem candidatar uma pessoa, se for candidatar, que tiver 16 anos. Esse homem começou a reinar. Só que ele começou com um propósito, irmão, de buscar a Deus. Quando a pessoa pede uma coisa a Deus com um propósito do coração de Deus, irmão, que nasce no coração de Deus, pode ir adiante que Deus vai confirmar. Muito bem. E era o nome da sua mãe, Jecolia de Jerusalém. Isso aqui não interessa muito não. Agora nós vamos no 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme, vai prestando atenção, conforme a tudo que fizera Amazia, seu pai. Aí vai falar que ele buscou a Deus, quer ver? Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido na visão de Deus. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Ele tinha do lado dele um profeta, que tinha a visão de Deus. Zacarias é aquele que viu Deus com 7 olhos, irmãos. Zacarias viu Deus Zacarias, me parece que é 4:10, não vou entrar nesse mérito, mas ele viu Deus com 7 olhos passando sobre a terra. Então ele começou a buscar Deus na época de Zacarias.
Zacarias era o sacerdote, né? Era o sacerdote. Então ele encostou numa pessoa que buscava Deus. O que é que eu aprendo com isso, irmãos? Não andarão dois juntos se não tiver de acordo. Amós 3:3. Então ele estava de acordo. Ele buscou a Deus. E Deus fez ele o quê? Nos dias em que buscou o Senhor, Deus fez prosperar. Deus fez prosperar. E faz, irmãos. Quando a pessoa dispõe no coração de Deus, vai pensando, buscar Deus. Ah, Senhor, não assim, tá, irmão? Senhor, eu vou jogar na loteria. Se o Senhor me ajudar, que eu ganho, eu vou ajudar muito na igreja. Não é isso não, tá, irmãos? Não é isso não. Se não ajuda com salário mínimo, não vai ajudar por ganhar 50 milhões não, tá, irmão? E erra duas vezes, porque erra por o quê? Fazer o jogo. Depois vai errar outra vez por não cumprir aquele voto que ele fez. Mas aqui não. Uzias, ele propôs, e Uzias enriqueceu muito. Uzias derrubou o muro que cercava Jerusalém, que os inimigos colocou em volta de Jerusalém. Uzias, ele edificou, derrubou aquilo e edificou de novo. Uzias tinha 307 soldados. Para você ver. E arma, ele tinha engenheiro que fabricava arma. Irmão, arma que no mundo inteiro tinha naquela época. Então ele enriqueceu muito. E Jerusalém também enriqueceu muito. Presta atenção aonde nós vamos chegar. Isso acontece, irmão, com qualquer pessoa. Isso acontece, irmão. Isso acontece com o pregador. Presta atenção nisso. Vai acontecer. Isso acontece com o pregador. É eloquente. Ele sabe tudo. O outro não sabe nada. Então ele começa, irmão. Sabe fazer o quê? Achar que ele é o tal. Ele começa a achar que ele é a última rosquinha do pacote, como se diz assim, que todo mundo quer. Aí ele deixa entrar o orgulho. E Uzias deixou entrar esse orgulho no coração dele. Quando ele fez tudo que era reto. O 26:16 vai dizer tudo, vai dizer todas essas palavras que eu falei aqui ontem. 2 Crônica 26:16. Presta atenção, irmão, no orgulho dele. E o que aconteceu com ele. Mas, havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. E transgredir, vai prestando atenção, irmão, e transgredir contra o Senhor, seu Deus. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. Vamos parar por aqui um pouco. Ele achou que ele sendo rei, vai prestando atenção, ele achou que ele sendo rei, ele podia entrar no altar do Senhor para queimar incenso. Não podia, irmãos. Competia o sacerdote. Nós aqui, nós estamos nesse ministério, levando Deus a sério, que eu não posso subir aqui, irmão, mudar aqui, vamos dizer assim, a liturgia do culto, porque tem uma norma a ser seguida, tem um ritual a ser seguido, que eu não posso fazer. Ele transgrediu o Senhor quando ele entrou no templo para queimar incenso, que era o sacerdote. Isso é uma hierarquia, aonde vem de obediência, aonde vem de fidelidade. E aquele que não obedece essa hierarquia,
Todo departamento da sociedade tem uma hierarquia. Aonde tem o chefe, aonde tem o subchefe, aonde tem uma hierarquia, aonde tem o dono. E o subchefe não pode resolver as coisas, muitas vezes, sem falar com o chefe, e o chefe falar com o dono da empresa, porque senão não é hierarquia, via uma anarquia. E Deus não consente, irmão. No reino dele, aquilo que a pessoa semear sem falar. Deus não aceita anarquia no reino dele. Tem que se obedecer à palavra de Deus. O 19, segunda crônica, segundo livro de crônica, 26, 19, olha o que ele fez, irmãos. Olha o que ele fez. Então Uzias se indignou. Irmãos, sacerdote, irmão, era autoridade espiritual maior. Espiritual. Uzias não. Uzias era rei. Reinava toda a nação. Diz assim, então Uzias indignou e tinha o incensário na sua mão, para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra o sacerdote. A lepra saiu à testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Nós não vamos ter muito tempo aqui, já estamos quase encerrando. Ele ficou leproso, irmãos. Eu quero te explicar, muitas vezes a pessoa pular em cima da hierarquia, não é anarquia não, aonde tem uma hierarquia, que tem obediência, tem que prestar conta. Ele fica leproso, irmãos. Não essa lepra na testa, mas ele exalta o coração. Com o passar de tempo, ele acha que pode, e não pode, irmãos. Não pode fazer isso. A casa de Deus, os mandamentos de Deus, é ordem e decência. É ordem e decência. Se eu estiver errado, que me corrija. Pode me corrigir, irmãos. Eu sou humano para aceitar. Me mostra onde eu estou errado, que eu vou me corrigir. Assim que tem que ser o servo de Deus, irmãos. Às vezes, por causa de qualquer coisa, eu não volto lá mais, né? Não vou mais naquela igreja. O líder me chamou a atenção, e daí, irmãos? E daí? E daí? Ele vai dar conta pelas nossas almas. Amém, igreja? Está dando para entender? Ele vai dar conta das nossas almas. Ele tem que prestar conta das nossas almas. Então ele vê o pastor, ele é para curar a ferida das ovelhas, irmãos. Ele é para curar a ferida das ovelhas. Ver o que as ovelhas estão sentindo. Às vezes tem que ser chamada a atenção. Mas a correção, a gente tem que ser humilde para aceitar a correção. Aqui, Uzias não aceitou a correção. Ele já tinha feito tantas coisas, ele achou que podia. E ficou leproso. Hoje nós não temos a lepra mais aparente, igual Uzias. A lepra saiu na testa dele, mas nós ficamos com o nosso coração endurecido, rancoroso, de não querer perdoar. De não querer perdoar. E precisa nós humilhar, tem hora que precisa nós humilhar, aquele que humilha será exaltado, mas que o que exalta será humilhado. Uzias, ele se exaltou, indignou contra o sacerdote. O sacerdote está certíssimo, irmãos.
É a mesma coisa com o nosso pastor Daniel. Vou falar aqui, mas não é ofensa não, tá, irmãos? Não é ofensa não. A mesma coisa que o pastor Daniel, o nosso amado aqui, Jonathan, pôr um pregador aqui, por causa de ser um deputado, por causa de ser um vereador, por causa de ser um prefeito. É a mesma coisa, irmãos. Ele não é capacitado, ele não foi escolhido por Deus para estar aqui, para ministrar na casa do Senhor, para queimar incenso, para pregar aqui o evangelho na casa do Senhor. Isso chama, sabe o quê? Bajulação. Bajuladores interesseiros quando a pessoa faz isso. E nós estamos vendo aí, irmãos. Nós estamos vendo aí pessoa que não tem um mínimo compromisso com as coisas de Deus, irmão. Já nem vou falar Deus levar a sério. Nem vou falar. Não tem um mínimo compromisso com as coisas de Deus. Não está preparado. Não está preparado. Não tem chamado. Não é escolhido. Não é capacitado por Deus. Deus capacita para depois escolher. Deus capacita e escolhe. Nós temos que entender, irmão, que as coisas de Deus, as coisas espirituais, não funcionam como as coisas terrenas, não. As coisas terrenas, a pessoa ele é vamos dizer, um general, ele vai no soldado, ele fala assim, ó, você tem que fazer o que eu mando, porque eu sou general. Vai no sargento, no cabo, pela mesma coisa, você tem que fazer o que eu mando. Mas só que as coisas espirituais não é assim. Faz o que eu mando e não faz o que eu faço. As coisas espirituais não é assim. Nós temos que ser espelho. Nós temos que espelhar. A igreja não pode estar falando mal do irmão. Como ele trabalha numa empresa, que o colega de trabalho fala mal do patrão com o dono da empresa. Se nós proceder dessa maneira, nós vamos prestar conta a Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer que a pessoa seja sincera na palavra dele, é sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno, é do diabo, é a cilada de Satanás, amando cilada para poder derrubar o povo de Deus. E não adianta a pessoa achar que ele não vai ser tentado, que nós somos tentados a todo momento. Jesus, lá em Mateus 3, Jesus saiu, acabou de batizar, lá no Rio Jordão, e Deus confirmando. Deus estava confirmando no batismo ali. Eu ouvi uma voz do céu que dizia assim, esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. Aí desceu a pomba, ali nós vemos a Trindade, ali nós vemos o Pai, a pomba simbolizava o Espírito Santo, ali nós vimos a Trindade de Deus descer. Esse é meu filho amado, a quem me comprazo. O próprio Deus falou. Às vezes Deus fala que você é amada dele, nós engrandecemos o nosso ego, porque Deus falou comigo que eu sou amado dele. Não estão livres de tentação não, irmão. Se você pega no 4 de Mateus 4, nem estou olhando ali, de Mateus 4, Jesus é levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Filho amado também é tentado. Filho amado tem que vigiar. É isso que Jesus nos ensinou, a vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Mesmo que esteja fortificado o coração, mesmo que você seja o mais sabichão, mas não deixa o orgulho entrar no coração não, irmãos. Não deixa. Trata todos iguais. Não diga, não vou repetir de novo, não diga que você é de Paulo, não diga que você é de Apolo, não diga que você é de Cefas. Fala assim, eu sou de Jesus, porque Ele é que dá o crescimento na nossa vida. Não é Paulo, não é Cefas, não é ninguém. Não é o pastor Daniel, nós aprendemos junto com ele. O que eu sei, eu aprendi com ele.
Não é ele, não é o pastor Moisés, não é eu, nem nenhum. Mas é Jesus. Nós somos semeador da palavra de Deus. Nós regamos, nós semeamos, regamos ao crescimento. Quem dá é Deus. Não deixe o coração se exaltar. Mesmo que você esteja edificado. Mas fulano é uma bênção. Graças a Deus por isso, irmão. É a misericórdia do Senhor que é a causa de eu não ser consumido, irmão. É a misericórdia do Senhor, porque eu nada sou, irmão. Nada eu sou. Nada eu sou é Jesus, eu sou é Deus. Nada eu sou. Humilha, porque Deus vai nos exaltar. Deus vai nos exaltar, mas nós temos que humilhar na presença dEle. Vou tornar a repetir, a lepra hoje pode ser não é aparente, mas ela é no interior das pessoas. E Deus sabe muito bem disso. Hebreus 4:13, nem vou ler 4:12 não, vou ler 4:13 já de uma vez aqui. Diz assim, 4:13. E não há criatura alguma encoberta, não há ninguém, criatura alguma encoberta diante dele, diante de Deus. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com que temos de tratar ou prestar conta. Não está coberto não, irmãos. Tudo que nós fazemos aqui, nessa terra, não está encoberto não, irmãos. O homem olha a aparência, mas Deus sondará o coração. E Uzias tinha fortificado, ele exaltou o seu coração na casa do Senhor. E ficou leprosos. Mas nós temos outro também. Nós temos outro também, irmãos, que era rei também. E ele desprezou a palavra do Senhor. Primeiro rei de Israel, rei Saul, porque até então quem julgava Israel eram os juízes. Era juiz, não era rei. Primeiro rei de Israel. 1 Samuel 15:23, para nós terminar, para nós orarmos. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nem oração, nenhum poder. Diz assim, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto, irmãos, o que Samuel falou com Saul? Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Perdeu o reinado, irmãos. Perdeu o reinado. Rejeitou a palavra de Deus, irmão, que seja. Qualquer um cai. Que mantém nós em pé é a palavra, é a obediência, é a fidelidade. A palavra de Deus é o compromisso com Deus que nós temos. Isso é que mantém nós em pé. E o pior de tudo, ele não só perdeu, vai prestando atenção, ele não só perdeu o reinado, mas ele ficou também endemoniado. O outro ficou leproso, o outro morreu com a lepra. Depois, se você quiser ler, você vai ver. Uzias depois morreu leprosos, porque rejeitou. Agora Saul também, ele não fica leproso, mas ele fica o quê? Ele perde o reinado e fica endemoniado. Para nós encerrar. 1 Samuel 16:14. Ele fica endemoniado, irmãos.
e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Por que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, igreja? Ajuda aí, me ajuda eu pregar aqui. Por que o Espírito do Senhor retirou de Saul? Que rejeitou. Que rejeitou. A Bíblia não fala que quando um espírito sai da pessoa, volta mais 7 e se torna 8, e o estado da pessoa se torna pior? Então, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Irmão, não é de Deus não, tá, irmão? Misericórdia. Deus não tem espírito mau não, irmãos. Eu já falei aqui no início, em Tiago, carta de Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, vem do Pai da luz, que não tem sombra e não há variação de dúvida. A palavra de Deus é isso, permissão de Deus, tá, irmãos? A gente tem que entender, e atormentavam um espírito com E minúsculo. É espírito do diabo ou do homem, que é espírito com E minúsculo. Mal da parte do Senhor atormentava o Saul. Atormentava o Saul. Esse é o final, né, amado? Esse é o final. Atormentava o Saul. Por quê? Porque rejeitou a palavra de Deus, irmãos. Sabe o que o Espírito Santo está falando com nós, comigo e com você, com a igreja, nessa noite, irmãos? Passa o que passar. Custa o que custar. Paga o que tiver que pagar, até com a própria vida, mas não despreze a palavra de Deus. Jamais despreza aquilo que Deus está falando conosco. Seja uma criança, irmão, seja criança. Porque a palavra de Deus, ela não muda de um adulto para a boca de uma criança. Ela não muda. A palavra de Deus, Deus não muda. Malaquias 3,6 diz assim, eu sou o Senhor e não mudo. Hebreus 13,8, Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em tudo usa a palavra, irmãos. Em tudo usa a palavra. Não fala antes de você pedir orientação a Deus, não. Senhor, como eu vou responder determinada coisa? Porque hoje a pessoa começa assim, tá, irmão? Para ver se você fala um palavrão, uma palavra. Aí o que acontece? Nós pegamos Mateus 12, 36, não precisa passar não, Mateus 2, 12, 36, 37, diz que pelas palavras nós somos justificados, e pelas palavras nós somos condenados pela palavra. A palavra, ela justifica, mas ela também, dependendo dela, ela condena. E a pessoa, às vezes, cutuca em nós, o diabo, quando ele não vem, ele fala assim com o secretário, vai lá, secretário, que ele também tem a hierarquia deles, começa lá de Satanás, depois vem Lúcifer, depois vem o diabo, aí ele manda o secretário, vai lá, cutuca nele para ver se arranca um palavrão da boca dele, porque se arrancar um palavrão da nossa boca, irmão, depois lá no final, no juízo final, nós temos que prestar conta a Deus. Amém? Ficou alguma dúvida, irmãos? Ficar alguma dúvida, não saia daqui com dúvida. Tem o nosso pastor Paulo Vicente aí também, vamos dizer assim, alinhado com a palavra de Deus. Pode perguntar aí também. Pode perguntar a qualquer um pregador que... E mesmo irmãos. Tem irmão aí que... Quando pega um microfone aqui, irmãos, é boca de Deus. É boca de Deus, é boca de Deus, é boca de Deus. Deus nos ajuda. Aquilo que não tivemos tempo de falar aqui com o Espírito Santo, continua falando no nosso coração, irmãos. Continua falando, continua não deixando acontecer com nós, igual aconteceu com Uzias. Igual aconteceu com Uzias. Uzias já tinha toda a experiência.
Ele já tinha toda experiência. Ele tinha sido um rei que agradou Israel. Mas depois pôs tudo a perder. Assim nós estamos vendo com um pregador eloquente. Pregador que, vou até usar um termo aqui, parece que a oração dele racha até pedra. Acontece, irmão, acontece. Quem tem pé, cuida para não cair.